Olá a todos, eu me chamo Bruna Tainá Ferreira da Silva, estudo na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Vou apresentar meu trabalho, cujo título é Características Ambientais do Solo, no que se refere às propriedades físicas, sobre preparo de solo, sobre cultivo de clone de eucalipto, sobre orientação de Elton da Silva Leite, professor. O sucesso do empreendimento florestal, ele depende em outros fatores da ação correta das técnicas de preparo de solo, atentando para o manejo conservacionista do solo e da água, visando desenvolvimento sustentável e também a viabilidade do sistema de preparo. Os atributos físicos do solo, eles podem ser um grande limitador de crescimento de espécies florestais, como o eucalipto, principalmente em áreas que utilizam a mecanização. Tais atividades que utilizam a mecanização, como a colheita, o preparo do solo, o plantio, eles tendem a alterar a estrutura do solo, fazendo com que alguns atributos físicos sejam limitadores do desenvolvimento e crescimento das espécies florestais. O cultivo do eucalipto, ele predomina nas regiões tropicais pelo potencial produtivo e possui forte influência de fatores. A qualidade estrutural do solo, ela pode ser avaliada por meio da estabilidade dos agregados, porque essa estabilidade da estrutura, ela está relacionada justamente à resistência em que os agregados irão apresentar sobre a influência da água, as forças mecânicas, o vento, e entre outros. As mudanças nas propriedades físicas afetam o desenvolvimento das plantas e nos plantios florestais, a produtividade se relaciona com o relevo, porque influencia na formação do solo e também nas características do solo, afetando assim a disponibilidade e a quantidade dos recursos no desenvolvimento das plantas. E diante disso, meu trabalho é justamente avaliar os atributos físicos do solo em relação aos preparos de solo sob o cultivo de clones de eucalipto. O estudo ele foi realizado em Cruz das Almas, Bahia, que, segundo o Köppen, apresenta um clima tropical quente e úmido. A área de estudo localiza-se no campo experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Os atributos físicos do solo das áreas vão ser analisados por meio das distribuições espaciais, que no caso são os semivariogramas e os mapas de irrigagem, e vão ser auxiliados no software GS+. O experimento ele foi instalado em um delineamento inteiramente casalizado, tendo 7 tratamentos com 4 repetições, totalizando assim 28 unidades experimentais. Os tratamentos eram dos tipos de preparo de solo. A gente fez T1, T2, T3, T4. O T1, plantio direto com cova 0,3 metros de profundidade. O T2, plantio direto com cova 0,6 de profundidade. T3, preparo convencional, uma aração e 2 gradagens. E o T4, plantio reduzido com subsolagem a 0,6 metros. Bem, de acordo com esses parâmetros de modelos teóricos de semivariogramas, foi analisado que é uma real dependência espacial, tanto quanto o volume, quanto o diâmetro e também a altura dessas árvores. Após a avaliação do melhor semivariograma, estimados mapas de atributo pela interpolação das características do solo, denominamos assim os mapas de compactação do solo diária em função do preparo de solo através do método de irrigagem, como vocês podem ver aí nas duas figuras. O tratamento que obteve melhores médias do diâmetro foi o convencional, porque pode estar relacionado a maior absorção de fertilizantes, defensivos e corretivos, no qual essa técnica ele permite e vai possibilitar o desenvolvimento de tronco das árvores em locais em que a adubação ela foi realizada de forma correta. A absorção da matéria orgânica de maneira crescente pode também estar relacionada ao desenvolvimento em diâmetro do eucalipto, como é forçado por Toledo em 2013, no qual as médias foram maiores em plantas que receberam doses crescentes de matéria orgânica, porém, essa adubação ela não se mostrou bastante eficaz no que se refere à adubação química, sendo assim mais benéficos à planta quando utiliza
utiliza-se em conjunto. O tratamento de preparo do solo reduzido do solo obteve os maiores valores de altura aos 96 meses, apresentando uma média de 28 metros. Esse maior incremento em altura foi devido aos seus efeitos benéficos para o desenvolvimento das plantas, no qual pode apresentar justamente relacionado à infiltração de água, a maior aeração, o rompimento da camada, coisa do solo, que é aliada à boa infiltração de água, e isso vai proporcionar uma melhor qualidade, um maior desenvolvimento radicular das plantas, que incide em relação à altura e também aos outros tratamentos. A melhor média apresentada já em volume foi no plantio a 0,60 metros, com média de 1,34 metros cúbicos por planta, seguindo pelo preparo convencional, com média de 0,1,28 metros cúbicos de volume de madeira por planta. Então, diante disso, as técnicas de preparo de solo, elas se mostraram eficazes na produtividade do plantio, porque vai proporcionar melhores condições físicas do solo, a fim de garantir o desenvolvimento inicial das mudas, a adubação química e orgânica, distribuídas nas covas do sistema convencional de plantio direto e distribuídas na linha do cultivo reduzido, atendeu às práticas adotadas pelas empresas florestais, sendo assim, não apresentou diferenças significativas, tornando assim viável a seu uso. Portanto, assim também, a gente conclui que o desenvolvimento do eucalipto em 6 meses apresentaram resultados adequados, pois a partir que as idades elas vão aumentando, as parcelas utilizadas na subsolagem no coveamento a 0,60 metros de profundidade, elas vão aumentando no decorrer do desenvolvimento da planta. Vale ressaltar ainda que sugere-se o uso de critérios econômicos e o acompanhamento contínuo do desenvolvimento do eucalipto para obter, assim, a rentabilidade econômica dos preparos de solo para a tomada de decisões. As referências bibliográficas e muito obrigada.